vinda da secretária, meus caros, tem a ver aí com, e principalmente para responder algumas demandas que ficaram da semana passada, Valdomiro, de algumas perguntas que o nosso ouvinte, que o cidadão brusquense tem em relação a exames, enfim, atendimentos, e a gente deixou esse espaço para isso hoje. Então deixa eu intimar os nossos ouvintes, porque semana passada faltou espaço aqui, porque a secretária acabou não conseguindo responder, nós não conseguimos fazer as perguntas, na verdade, e combinamos. Então você que tinha perguntas, manda aqui para nós no nosso WhatsApp 91877556. Até inclusive a secretária entrou em contato comigo essa semana pedindo se eu poderia passar essas perguntas, até para ela já preparar, mas eu até expliquei para ela, não tem como, porque as nossas mensagens elas vão girando aqui. São factuais, né? São factuais, então o pessoal acaba fazendo a pergunta aqui durante o programa. Então você que tinha pergunta na semana passada, ou tem alguma dúvida em relação à saúde aqui de Brusque, a hora é agora, manda aqui que a secretária estará aqui exclusivamente para isso, tá? E uma pergunta primeira que chegou aqui, secretária, é da nossa amiga, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Margarete. Ela faz uma pergunta sobre o trabalho dos agentes de saúde. A função do agente de saúde, a função do trabalho, visitar as famílias ou trabalhar dentro da unidade básica de saúde e tem que morar no bairro em que trabalha? Ela faz uma pergunta. Exato. Então, dos agentes comunitários de saúde, há um problema crônico, né? Não só aqui na cidade de Brusque, mas a gente deveria ter 300 agentes comunitários de saúde e a gente conseguiu aumentar agora para 150. Isso depende do credenciamento do Ministério da Saúde, né? Há um credenciamento e um repasse, né? Também de parte do valor, e sim, ele precisa morar na região ali, né? No território. Faz parte, tanto ter atividade dentro da UBS, seja com educação e saúde, campanhas de vacina, orientação, como no território também. Há uma questão aqui já passada da utilização de alguns agentes comunitários de saúde dentro ali da UBS. O que não pode é eles estarem de segunda a sexta, 40 horas da semana e fazendo só isso. Isso não pode. Mas uma escala, né? Até para eles ter aquele vínculo com a população, de conhecer de quem está ali acessando a UBS, enfim, ajudando em algumas atividades, não é o problema. O trabalho deles é no território, sim. Às vezes, algumas pessoas falam, mas eu moro há 5 anos e a agente de saúde nunca foi na minha casa. Então a gente fala, passa o seu endereço, porque a gente primeiro precisa saber, é uma área que tem agente de saúde naquele território ou tem e não está passando. Então aí a gente consegue questionar, né? Enfim. Como é que acontece uma situação, por exemplo, onde há um conflito de horário? Vou citar o meu exemplo lá em casa, né? Eu e minha esposa geralmente estamos em casa à noite. Depois, às vezes, até das 19 horas, né? E até, inclusive, na unidade básica de saúde, até o agente me perguntou que horário que eu posso encontrar vocês. Olha, ou quando eu venho aqui, quando a gente vem aqui, ou só nesse horário, porque o meu tempo ainda é mais maleável. Mas a minha esposa é impossível antes das 18 horas, né? Nesses casos, quando a gente não consegue visitar a família, o que pode ser feito? Porque é uma visita que é importante também, né, secretária? É extremamente importante. Então, assim, tem agentes que eles colocam, a gente fala mosquitinho, né? Passei aqui, enfim, claro que isso é muito individual de cada um, deixa às vezes, né, o contato ali, seja o WhatsApp da unidade ou dele para dúvida, mas é um desafio realmente, né? Quando o horário de trabalho da pessoa às vezes coincide com o horário de trabalho daquele agente de saúde, né? Até por segurança a gente não orienta que eles façam essas visitas noturnas, né? No território, né? Então tem alguns sábados que também, a depender de campanha e tudo, eles também fazem esse trabalho, mas realmente é uma dificuldade. Bom, as perguntas começaram a chegar, agora o pessoal começa a pipocar. O Rubens está perguntando o seguinte: bom dia, secretária, como anda a cirurgia bariátrica em Brusque? O médico endócrino da minha mãe pediu encaminhamento em julho de 2024. No posto de saúde eles passam que ela está para ser a primeira do posto, para ser chamada pelo outro médico para consulta, e até agora nada. Observação, unidade básica do Paquetá. Bom, eu já deixei o Marcos de plantão aqui comigo, que é responsável por essa parte, né? E ele já está respondendo aqui. Nem tudo, né? Principalmente consulta com bariátrica, né? Consulta com endócrino, elas são encaminhadas para o Hospital Azambuja, né? Então, se trata ali de questão de alta complexidade. Eles ficam... agora, a minha pergunta, ele já passou pela consulta
com endócrino e está esperando a cirurgia? Deixa eu só voltar aqui. Cirurgia, encaminhamento em julho de 2024. Cirurgia em Brusque. O médico endócrino da minha mãe pediu encaminhamento em julho de 2024. Então ele está esperando. O que é importante? O Marcos está aqui de plantão. Se ele quiser mandar no privado para você o número do cartão nacional dela, eu já passo para ele já consulta se está inserido, se está tudo certinho, se já tentaram fazer contato e não conseguiram, porque o ambulatório de bariátrica da Zambuja, ele atende toda a região. Então, realmente atende muitas pessoas. Então, só para ver como que tá, a fila é de toda a região. Ô, secretária, ontem a gente trouxe uma reportagem aqui na Rádio Cidade de um casal lá na Policlínica sobre uma questão da espirometria, né? Que disse que havia uma fila grande da espirometria, que teve que fazer particular. Acredito que você deva ter assistido aí a essa reclamação. O que a senhora pode dizer sobre isso? Então, me chamou a atenção, né, essa reportagem, a queixa desse paciente. Chamei minha equipe para a gente, inclusive, ver o que estava acontecendo e ali entendendo, né, o histórico desse paciente. Então, ele teve a primeira consulta dele com pneumo em maio do ano passado. Em junho, ele fez a primeira espirometria pelo SUS, teve acompanhamento na UBS em agosto, setembro, novembro, dezembro, enfim. A espirometria dele, a primeira, né, veio, digamos assim, normal, enfim. Só que ele continuou com esse desconforto, né? Ele até teve a gente verificou que ele fez uma toma, um raio-x ali na Zambuja em setembro. Em dezembro, ele novamente consultou com o nosso com o pneumo, que pediu uma segunda espirometria. Só que como ele já tinha uma espirometria, digamos assim, sem alterações, na classificação ali da regulação não fica tão urgente, né? Porque ele já tinha uma boa, era uma segunda solicitação para ver se era isso mesmo. Chegou em janeiro, ele fez particular, ele optou por fazer particular essa espirometria, e ficou aguardando aqui novamente a consulta, então, com o pneumo. A gente viu que ele era o 60 da fila de 120 e pouco, né, de pneumo. Desde maio ele está intercalando as consultas UBS, especialista e exame, e dessa espirometria que ele fez particular, constou ali sim uma alteração, mas como ele é regulado pelos médicos, ele é especialista, mesmo com essa alteração, não foi classificado nem em amarelo nem em vermelho, a classificação ali seria verde, né? Então a expectativa ali de ele estar consultando nos próximos 60 dias, né? A gente não consegue, a gente não pode fazer, seria um fura-fila, né? Então ali naquela fila daqueles 60 tem pessoas, digamos, que estão mais graves e que acabam tendo essa prioridade pela questão clínica. Ontem a gente colocou no ar aqui um pedido de um aposentado que reclamou por não estar conseguindo atendimento pelo SUS. É isso aí? É esse caso aí. Esse caso. Exatamente. Então, tá. E me lembro também que ficou para responder uma situação de um outro ouvinte da rádio que falou sobre uma questão de uma cirurgia cardio, uma coisa do coração. Na semana passada? Não tô. Esse caso também não? Esse foi o da espirometria. Esse foi o caso de ontem, esse né? É pulmão, né? Isso. Mas teve um do coração que inclusive a secretária chegou aqui falando que tinha uma resposta, não é esse? Esse caso. Esse caso, Tá. Deixa eu fazer aqui a pergunta então ele mandou um áudio aqui, mas agora, rapaz, essa tecnologia, inteligência artificial, né, Rodrigo? Maravilha, agora você consegue transcrever na hora, né? Por isso que eu adoro, viu? O nosso amigo Bruno mandou aqui um áudio, viu, Bruno? Mas eu consegui transcrever aqui, senão eu não ia conseguir ler a pergunta. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber sobre o tratamento de autista. Meu filho autista está esperando há 2 anos uma consulta com fono. A gente liga na Secretaria de Saúde, a resposta é uma só, está na fila, com a voz bem desinteressada, inclusive fala aqui às vezes até a falta de educação, a palavra dele, tá? Quer dizer que a criança autista não tem valor? É só estar na fila, estar na fila, estar na fila? Aí ele faz essa pergunta, secretária. Primeiro, se ele puder, por gentileza, tá na fila somente para fono, neuropediatra, para psicologia, o que a criança dele está aguardando. Realmente a questão do tratamento, acompanhamento, né? Das pessoas com autismo, ela é um desafio em todo o Brasil.
Quando a gente olha a política do SUS, não tem nenhum repasse financeiro, né? Para esse acompanhamento de intervenções que deveriam ser intensas e com bastante carga horária durante a semana. Os municípios, né, dentro do orçamento deles, acabam tentando manejar. É um tratamento que não é barato. A gente tem quase 2.000 crianças na fila de fono, mesmo com as nossas profissionais da policlínica e mesmo com mutirão em andamento, com clínica credenciada de fonos excedentes. Por quê? Se tem ali 2.000 crianças, né, na fila, cada uma vai precisar no mínimo de 10 sessões, e às vezes a gente sabe que 10 sessões não vai resolver. Então, na verdade, não é 2.000, é diferente de 2.000 exames, fez o exame e resolveu, né? Ele é um acompanhamento que tu não consegue muitas vezes dar alta para essa criança, o que dificulta de gerar essa fila. Neuropediatria outro desafio nosso, né? Não tem na região para contratar, a gente não tem profissional na rede, nem a gente, nem ninguém aqui da região tem neuropediatra na rede. A tabela do SUS, né, de consulta, que a gente recebe por consulta é irrisória, né? A consulta ali R$10, R$20, enfim. Os credenciamentos que a gente tenta fazer por R$300, nem sempre aquele profissional que vai se interessar, porque no consultório particular dele ele ganha 600, 700, 800 para uma consulta. Então, é um desafio, né, para a gente, gestor, ter tanto neuropediatra. O que a gente tem feito, a gente tem o serviço do CRES no CAPS infantil, acompanhando as crianças com autismo. Se ele não foi ainda no CAPS infantil, o nosso serviço ali é de ponta, muito elogiado, com equipe multiprofissional, TO, psicólogo, enfim, tudo. Sugiro que faça uma avaliação ali com a equipe, né? A gente tem a AMA também, que nos dá suporte. E paralelo a isso, no plano de governo aí do nosso prefeito e do vice, a gente está aí bem centrado, tanto nas crianças quanto na questão do autismo, e vamos trazer bastante coisa. Com certeza está na nossa pauta aí. A Rutineia está perguntando o seguinte: bom dia, Valdomiro. Pergunta por que o exame de mamografia é só com 50 anos. Gostaria de mais detalhes. 40 anos a gente está atendendo, tá? Inclusive está sendo um sucesso nosso caminhão de saúde da mulher. Para preventiva, inclusive, a gente preencheu todas as vagas, né? São mais de 2.000 exames. Para mamografia a gente já está em abril. Então tem o WhatsApp, depois eu posso novamente deixar ali com vocês para ela mandar o WhatsApp lá e fazer a mamografia ali no caminhão do SESC na Policlínica. Sobre essa concorrência, secretária, que já está na praça, né? Quando é que é a abertura? No dia 2 de abril, para a construção de uma nova UBS aqui no centro. Para mim é uma grande novidade quando eu tive acesso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, não sei se vocês lembram, quando eu entrei no município na saúde, eu entrei no meio do fogo cruzado. Eu entrei já com uma carta de despejo praticamente da antiga UBS Centro, né? Então, entrei nessa transição, a gente teve com medida judicial, com risco de multa no meu CPF, cheguei entrando assim, opa! Então a gente teve toda essa questão, né? Eu e o prefeito, enfim, de ir temporariamente para esse aluguel. E o ano passado, quando o Deco, José Henrique, né, na época secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, a gente foi para o Ministério da Saúde, a gente já foi, né, com esse pleito, com essa necessidade da construção, inscrevemos no PAC, né, que é o programa, né, de aceleramento e crescimento, enfim, fomos contemplados, e a UBS ela vai ser construída ali na rua Otto Scheffer. Perto da prefeitura, inclusive. Perto da prefeitura. Então a gente sabe que nessa região central é difícil a gente ter, né, terrenos, primeiro com uma metragem que a gente precisaria para uma UBS. Então, né, é um desafio. A UBS vai ter ali quase 500 metros quadrados, 495. É grande? É uma UBS grande, porte 3, prevendo atendimento ali de 15.000 pessoas, né? E já pensando em ampliação ali de mais equipes para essa unidade básica de saúde. Então, ali, através do CIE, né, do nosso secretário, vice-prefeito Deco, enfim,
enfim. Então tá o edital aí para selecionar então as possíveis empresas aí para concorrer. Aí no caso essa vai substituir essa que está aqui pertinho da rádio ali, que essa que é uma alugada aqui na Lauro Miller. Aí a gente, né, deixa de ter essa despesa com aluguel e vai ter um imóvel próprio, grande, já atendendo o critério agora do Ministério da Saúde da nova planta. Então bem bacana ali a questão de ambiência, tudo. Deixa eu fazer uma interrupção aqui no tema em si, só para fazer um registro. Deixa eu fazer uma correção, me corrigiram aqui, ó, área total 755 metros quadrados. Deixa eu perguntar para ele se 755 é do terreno ou da construção, pode ser do terreno também. Só fazer aqui o nosso amigo Tiago tá mandando aqui o seguinte, Rodrigo. Avisa pro Rodrigo que no caso de documento digital tem nada a ver com a saúde, tá? Sobre o comentário do Trump. Pode ser utilizado documento digital sim, mas neste caso, nos Estados Unidos, específico do perdão presidencial, a legislação americana exige que seja assinado pessoalmente, para que o presidente, no caso, tenha convicção do documento que está assinando e ninguém assine pelo presidente. Lá a lei funciona, meus amigos. Tá bom. Só para quebrar um pouquinho aqui e fazer a participação do ouvinte. Gente, só para eu responder certo aqui, são realmente os 500 metros construídos e os 755 é de área útil, né, projetada ali. Legal. A Vanilda está dizendo o seguinte, secretária, bom dia bancada, bom dia Rádio Cidade, onde é que está? Eu moro no Círio Josnete, acho que ela quis dizer Círio Gevaerd, o corretor deve ter traído aqui a Vanilda. No Círio Gevaerd faz mais de 7 anos que não passa agente de saúde, está dizendo ela. Quando passava aqui tinha que assinar um caderno, queria saber hoje quem é que está sendo meu nome, porque eu não assino, faz 7 anos que eu não assino mais nada, diz ela ali no Círio Gevaerd, Limeira Baixa. Primeiro eu preciso saber se tem agente de saúde ali, a Cris já tá, qual é o BS, tá perguntando aqui. Primeiro eu preciso saber, porque às vezes tinha agente comunitário de saúde, às vezes eles pedem exoneração, vão para outros cargos, a gente fica com essa dificuldade de substituição. Ela colocou que algumas áreas estão descobertas por afastamento. Então, se ela puder ali mandar direitinho, manda para mim o número da rua, o número da casa dela, porque às vezes na mesma rua, dependendo do território, um agente de saúde vai desta casa para essa área e outro agente de saúde para outra, né? Sim. E aí a gente já consegue olhar se é alguém em reabilitação, se é alguém afastado por questões de saúde ou não. Então, Vanilda, se você puder mandar aí qual é a tua rua e o número da tua residência aí, que o pessoal vai dar uma olhada ali sobre essa questão. Outra pergunta, bom dia, Valdomiro, gostaria de saber por que na rua Alfredo Carlos Clabundi tinha agente de saúde há 2 anos e eles não passam mais e nas outras ruas tem. Creio que seja Clabundi Águas Claras, né? Osmar Caniel, qual é o bairro? Você mandou só o nome da rua, qual é o bairro? Rua Alfredo Carlos Clabundi. Ou é Águas Claras ou é Cedrinho, pelo sobrenome da rua aqui. Então, se o Osmar puder, aliás, se você puder mandar aqui pra gente rua e bairro, porque a gente acaba às vezes não conseguindo lembrar e conhecer o pessoal acaba assimilando mais o nome da rua, mas o Osmar, se puder mandar aí qual é o nome do bairro, Rua Alfredo Carlos Clabundi, diz ele que há 2 anos não passa mais na rua o agente de saúde, em outras ruas passa, diz ele. Rua, número da casa, manda pra gente que a equipe tá aqui, ó, nos ouvindo, e aí já consegue saber se tem agente, não tem, e a gente já toma as nossas providências caso é uma área que tenha. Aqui outra situação sobre agente de saúde é do Sebastião, ele está dizendo que moro no Águas Claras, nunca passou um agente de saúde na minha casa, nem na rua, moro na rua Veneza. Sim, a gente tem metade do quantitativo que deveria ter, né? Mas é bom a gente olhar certinho se é uma área que tem ou não. Bom dia, o Xande pergunta para a secretária por que as obras do posto de saúde do Bateias pararam, já faz mais de 1 ano que está fechado. Não faz 1 ano que está fechado, foi finalzinho do ano passado, mas eu concordo com ele, está parado. Então, respondendo aí para o ouvinte o que aconteceu. Isso foi uma dor de cabeça, né, a empresa em si, que enfim, eu não posso citar o nome dela aqui, porque ainda, enfim, né? A empresa, ela não cumpriu com as cláusulas contratuais. A gente teve várias dores de cabeça com essa empresa, procedemos várias notificações, teve inclusive, digamos, não posso falar irresponsabilidade, enfim,
de um certo momento destelhar a UBS Bateias para arrumar o telhado e tampar com saco de lixo, né? Nossa. Isso numa sexta-feira com previsão de chuva, e teve uma chuva torrencial dessa forma, né? Então, óbvio que saco de lixo não ia, né? Estragou móveis, além de não finalizar a reforma, trouxe vários danos pra gente. A gente vai judicializar, estamos judicializando. A empresa abandonou a obra para piorar a situação. A gente desclassificou ela. Então, tem vários ritos processuais que são morosos até. A gente tem que notificar uma, duas, enfim, né? Dá tempo de resposta. Ela está desclassificada e a gente está chamando ali segundo, terceiro, né? O segundo colocado para poder dar continuidade nessa obra. Essa é a situação, né? Infelizmente, a gente ficou aí numa situação ruim com uma empresa não tão responsável. Até a pergunta feita aqui também mandou no meu particular o Marcos, lá do Batês, então já está respondido, né, Marcos, a pergunta. Outra pergunta que chega aqui, em relação a, vamos ver quem é a pessoa que mandou, a Erlice. Bom dia, UBS Dom Joaquim, em relação a dentista, está difícil, nunca tem vagas. Em relação a exames, estou esperando desde novembro e até agora nada. Qual exame? Precisa, né? Se ela puder colocar qual exame ela tá esperando, tá? Quiser mandar o cartão também nacional depois para eu ver separar da situação dela, a gente já verifica. A Vanilda mandou pelo chat aqui, secretário, sobre aquele caso do Ciro Gevar, você falou. É a Rua Rafael Carlos da Silva, 95, em frente ao Colégio Alexandre Merico. É lá, né? E até falou assim, ó, a agente de saúde da nossa rua era a Sônia e ela está trabalhando agora dentro da UBS. Tá, a gente vai verificar para ver se não teve mudança dela de área, microárea, enfim. Cris, que é a nossa diretora da atenção primária, anota o endereço e até pra gente depois dar um retorno. Rafael Carlos da Silva, 95, em frente à escola bem em frente ao Alexandre Merico, a escola Alexandre Merico ali, né? Só pedir pra Erlice do Dom Joaquim passar aqui pra gente qual é o exame que ela tá aguardando desde novembro e até agora nada, viu, o Erlice, pra secretária responder. E com relação ao dentista no Dom Joaquim, que não tem vaga, diz ela. Então, quando a gente fez a ampliação, o ano passado estava projetado para a gente fazer uma ampliação maior também das equipes de saúde bucais, né? Na época teve mudança lá do secretário nacional e só veio pra gente o que, até onde ele tinha autorizado. Então a gente já está solicitado, né, mais equipes de saúde bucal e a gente está esperando. Aí agora trocou de ministro da saúde novamente. Emperra tudo, né? A gente vai novamente para Brasília, talvez aí em abril, né? Para não só para o pronto atendimento, a gente nessa busca de virar UPA, como o UBS, agente comunitário de saúde. A gente segue nas solicitações e quem não é visto não é lembrado. E cada vez que a gente vai a Brasília, eu digo que não é um gasto, é um investimento. Porque cada vez que a gente vai, a gente volta ou com 2 milhões, ou com alguma coisa para saúde, com credenciamento do Ministério. Então a gente precisa realmente, né, sair do território e ir atrás das coisas. A Rosa Loudin está dizendo o seguinte, pergunta, a minha irmã toma insulina e essa insulina se torna muito cara. Como ela faz para receber do SUS? Já foi para ganhar, mas alegaram que não ganha. Ou ela não tem direito? Tem direitos, a não ser que a dela é alguma caneta diferente, alguma insulina, mas tanto a humana quanto a regular, a insulina básica, ela é dispensada pelo SUS, ela pode consultar na unidade básica e retirar. Agora, não sei se ela foi com uma receita particular e não orientaram direito, porque tem que passar e ser acompanhada ali pela unidade. Agora, se é algo muito específico, aí tem que ver qual que é a solicitação Bota dela. na tela, ela mandou uma foto aqui. Específico. Específico, né? É específico. Então, o SUS, a gente tem a Remume, que é uma relação municipal de 200 itens de medicamentos que a gente distribui no SUS. Então quando a gente coloca aquilo que a população mais usa, né? Até por questão de custo e por questão, então algumas coisas ela pode tentar judicializar, por exemplo, né? E aí pode, né, conseguir. Mas o que a gente fornece, né, é aquela lista que está ali na Remume. O dela deve ser mais específico, deve ser alto custo, né?
Vamos lá, mais mensagem. Agora o pessoal mandou ali os números de cartão do SUS, dos que a gente citou anteriormente, depois eu vou passar para a secretária. Bom dia, bairro 1º de Maio, peço que a Secretaria de Saúde dê uma olhada, uma conferida. Aí ela faz aqui a situação de um funcionário, parece que não tem vontade de trabalhar, tá? O bacana nesses casos aqui, gente, é essa questão de comportamento de funcionário, tudo é fazer uma reclamação direto na ouvidoria. Acho que é bacana, até porque eu não vou citar nome de funcionário aqui, não vou, uma situação que por mais que o ouvinte esteja relatando, a secretária até pode apurar, mas esse é o tipo de denúncia que o ideal seria fazer na ouvidoria, direto à secretaria. Isso. Aqui a gente está tratando mais da questão de exames, de procedimentos que estão demorando, de outras situações nesse sentido. Atendimento, outras situações, o ideal é que se faça esse comunicado direto para a secretaria. Eu vou registrar aqui até em respeito ao ouvinte a situação, mas ele diz o seguinte: funcionário da secretaria parece não ter vontade de trabalhar, de resolver as coisas tão simples, complicam, a gente liga para fazer a reclamação e ninguém atende. Ele está dizendo que unidade falou que é do 1º de Maio. É o BS Centro ali, do centro, né? 156, às vezes a população pensa, não vou fazer ouvidoria, não dá em nada. A gente tem o ouvidor da saúde, todas as ouvidorias têm um prazo de até 30 dias para serem respondidas, às vezes não vai tudo isso, e não é só ser respondido, a gente chama o funcionário, a gente conversa na unidade, a gente tenta ouvir se foi um dia ruim ou se é algo recorrente, né? É um dia ruim que ele estava ou todo dia, né? Ou se há sempre isso, né? E assim, a ouvidoria ela é um termômetro pra gente, porque às vezes o servidor nunca recebeu uma ouvidoria, às vezes tem várias ouvidorias do mesmo servidor, então isso é um termômetro até pra gente entender, ver se ele tá contente naquela situação, se a gente pode passar para outra função, enfim, e resolver aquela situação, de dizer, olha, não tá legal isso aqui, enfim, ou ouvir as duas partes, né? Dar voz para o que aconteceu ali, que talvez não tá também claro pra gente. Você tinha alguma pergunta? Não, é que infelizmente eu sou uma espécie de mediador aqui, eu tenho o horário a ser cumprido, né? Apesar da gente ter dedicado aí bastante tempo, eu vejo que ainda é insuficiente para você discernir aí todas as demandas, todas as dúvidas, porque isso meio que vira uma consulta, né? Mas é importante o que a secretária está fazendo aqui. Eu deixo aí para você ainda ter mais uma ou duas. Vamos fazer o seguinte, eu fiz na ordem, tá, gente? Na ordem que o pessoal foi mandando, não ficou nenhuma, não pulei nenhuma, foi na ordem, mas o tempo acaba sendo curto. Eu me comprometo a pegar todas essas que estão aqui, passar para a Thaís. Ótimo. E aí ela me responde, e na medida que ela for trazendo amanhã, ou hoje, ou depois da manhã, eu vou trazendo aqui para que o pessoal possa ter um retorno, tá? A pergunta, vou fazer mais duas rapidinho então, Direi. A Elisângela está dizendo o seguinte, sobre consulta, pergunta para a secretária por que a consulta de equipe está demorando tanto, leva mais de um mês para conseguir uma consulta sem idade, desde criança até idosos. De agendamento? Então, no atendimento eletivo para acompanhamento, né? A demanda, ela tem aumentado principalmente nesse início de ano, tá? Então, teria que ver ali qual que é o BS dela, se ela puder mandar também, né? O agendamento se entende que é uma consulta eletiva para acompanhamento, que não tenha uma queixa de urgência, mas a gente pode olhar a situação dela. Limeira Baixa. Limeira Baixa? Isso. Olhar a situação dela, assim, Limeira Baixa, ela atende um grande quantitativo, né? Tem várias equipes até a noite, enfim, eu posso estar olhando ali a situação dela, se ela quiser mandar no privado. Só registrar que a Ana está dizendo que na rua dela ali no Ciro Verde o agente de saúde passa sempre, né? Ver que aquilo que a secretária mesmo falou. E a última pergunta aqui então, pra gente poder encaminhar, Santa Luzia não tem mais agente de saúde? Tem. Tá fazendo a pergunta aqui aí tem que ver qual o território, né? Às vezes o território que ela mora pode não ter ou pode acontecer de não estar passando, daí a gente tem que olhar isso de perto. Valdomiro, antes que eu esqueça, só uma atualização dos ares condicionados que foi, né? A gente está faltando agora 60 apenas ar de manutenção, todo aquele quantitativo. A última UBS atendida agora nessa semana foi a Dom Joaquim, foi consertado só na UBS Dom Joaquim 20 aparelhos. Por fim, aqui a Emilze Maria Visconti no chat aqui do nosso canal no YouTube, Rua Luiz Visconti, bairro São Luís, não passa agente de saúde há muito tempo, segundo a observação aqui da Emilze. Ótimo, mandem tudo isso pra gente, que cada endereço a gente vai olhar e vai verificar o que está acontecendo.